Então estou aqui com a caixa das tintas da Jolies que eles mandaram de amostra de demonstração. Então nesse primeiro momento aqui eu vou falar sobre as primeiras impressões, né, em relação aos tubos de tinta, e depois eu vou fazer a demonstração, né, os testes, como que se mistura em relação ao branco e outras coisas, né, pigmentação, cobertura, essas coisas. Então a primeira impressão que eu tive aqui é boa, né, em relação à caixa, que é uma caixa padronizada aqui no tamanho mais ou menos próximo aqui dos tubos, né, para não ficar batendo os tubos na borda da caixa no transporte. Eles colocaram a logo deles aqui, acho bacana. Em relação aos tubos, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele só tem tubos de 100 ml, né? Eu estava no aguardo dos tubos menorzinhos, mas algumas coisas interessantes aqui que dá para prestar atenção em relação à embalagem, né? A primeira delas é em relação a essa etiquetinha que eles colocam aqui com a demonstração da tinta manual, né? E isso é um tipo de coisa que a gente não costuma ver normalmente em tintas feitas com uma escala grande, né? A única exceção talvez que eu conheça aqui seria a Old Holland, que também usa uma demonstraçãozinha, uma amostra de tinta envolvendo o tubo, né? Uma amostra manual que eles pintam num papel grande lá e depois eles recortam em tamanhos e é colocado manualmente aqui. Isso é claramente uma estratégia para se diferenciar de marcas comerciais, como por exemplo a Corfix e a Winsor Newton, que tem o código aqui, mas ele é impresso, né? Ele é impresso na embalagem, né? E a gente sabe que, a gente que lida com cor, sabe que, com cor pigmento, sabe que essa cor aqui, ela não é necessariamente exatamente a que está aqui dentro, né? Existe uma diferença, porque os pigmentos que são usados em embalagem são pigmentos, assim, vamos dizer assim, mais comuns, né? Não são necessariamente o exato pigmento que está sendo colocado dentro do tubo. Até porque muitas vezes o pigmento que está dentro do tubo é bem mais caro, né? Então não é um tipo de tubo que é usado em impressão. Outra coisa interessante aqui é um rótulo diferenciado, né? Normalmente a informação dos tubos eles vêm aqui embaixo. Então acho que talvez uma estratégia de corte de custos manter o preço da tinta acessível, deixar um rótulo só, né? Com tudo e uma etiqueta aqui com as informações. Então você vê que o posicionamento da Jolies é um posicionamento realmente de tinta artesanal, entregando algumas coisas diferente do que uma tinta em escala comercial, como a Corfix, por exemplo, né, que é nacional também, para fazer uma comparação mais direta, né, entrega. Né? Mas as informações importantes elas estão todas aqui, né, o PY43, o código do pigmento, permanência. Uma coisa aqui também que eu achei interessante é como que a descrição da permanência aqui, ela vem no rótulo, né? Normalmente as tintas, tanto da Corfix, que é nacional, né? Normalmente ela vem com o código da transparência sem estar descrito textualmente, né? Tem só o código e você precisa aprender a ler, né? A Winsor Newton também é a mesma coisa. Essa amostra artesanal da tinta é bem interessante, né? É uma forma de se aproximar da Old Holland, que também faz isso, né? Uma marca premium do exterior, feita na Holanda. E uma sugestão que eu dei para eles, não sei se eles vão implementar, eles vendem também uma cartela de cores, assim como a Old Holland, você pode comprar a cartela de cores e você vê as amostras de cores num papel antes de você escolher, né? Isso normalmente acontece com tinta premium, porque a tinta, como ela já é mais cara, isso evita que você se frustre comprando uma tinta, uma cor, pensando que é de um jeito e ela acaba sendo de outro, né? Então quando você faz amostras de cores desse tipo, assim, quando você tem a tinta opaca, né, e você vai diluindo ela, você vê a amplitude que ela entrega, né, em relação ao fundo, né? Então esse tipo de amostragem que ela é bem interessante. E a Old Holland, eu não tenho uma cartela aqui da Old Holland, mas ela funciona mais ou menos assim também. Eles têm um retângulo onde você começa com ela opaca e você vai diluindo para você ter uma noção do que você pode esperar quando você dilui a tinta. Isso é bem bacana. Então o que foi mandado aqui é a Terra Rio Acima, que é o PY43. Isso aqui normalmente é chamado também de amarelo ocre. E esse aqui acho que ele é transparente, mas eu não consigo ver a transparência dele por aqui, por essa amostra. Esse aqui é o PR102. Eu imagino que ele seja parecido com o PR101, que é o vermelho de óxido transparente, né, o Transparent Red Oxide. Terra no Rio Acima, queimado. Esse aqui ele é o alizarim permanente, né? Ele é o PR176. Eu também já vejo ele como 177 também, por aí. Tem aqui a semi-transparência. Esse aqui é o amarelo de cádmio, cádmio limão. Então ele é o PY35.
Tem aqui as informações de permanência, tudo. Todos eles parecem aqui, pela informação, que eles são com óleo de linhaça. Ou seja, não tem cártamo. Esse aqui é o azul fitalo, 15.3, opaco. Curioso, porque eu acho que eu nunca experimentei um azul fitalo opaco, né? Normalmente ele é ou transparente ou semi-transparente. E esse aqui, ele é o branco de titânio corpo denso. E lembrando aqui que a Jowls, eles não pediram nenhum review favorável, né? Não exigiram para mandar o material. E eu só mencionei que as duas ressalvas que eu tenho em relação ao branco de zinco, PW4, e o óleo de cártamo. E o PW4 porque ele tem o problema, né, de fragilizar o filme da tinta, né? Inclusive vários fabricantes no exterior estão tirando o PW4 da formulação, tanto com 2 pigmentos como no geral, né, na linha como um todo. E o óleo de cártamo, existem alguns relatos de que ele pode voltar ao estado líquido mesmo depois de décadas de seco, né? Ele é um óleo semi-secante. Então o mais recomendado mesmo é usar o óleo de linhaça. Mas é bacana que eles deem essa possibilidade de compra, né? E eu fiquei surpreso aqui também por ser só o PW6, né? Eu tinha visto uma foto de um rótulo onde tinha o PW4, então o PW6, o branco de titânio. Eu não sei se eles têm o PW6 com o PW4, mas eu acho bacana que todo fabricante tem uma opção do PW6 somente para os tipos de branco, né? E também que seja ofertado também o branco, um PW6 com o óleo de linhaça somente, né? Sem ser com o óleo de cártamo. E quem quiser com óleo de cártamo, daí compra, tem essa opção, né? Se você ter opção é sempre melhor. Então agora aqui falando sobre os pigmentos, né, que foram enviados. Foi enviado então o PY43, que é o terra de rio acima, o PR102, que é o terra de rio acima queimada, o PR176, que é o alizarim permanente deles, PB15 2.3, que é o azul fitalo, e o amarelo de cádmio limão, que é o PY35. Então esse teste aqui eu fiz uma mistura de branco, e eu fiz o teste com a mistura de branco com o branco da Corfix, não porque eu prefiro o branco da Corfix, mas porque todos os outros testes são feitos aqui com o da Corfix, então para ficar padronizado e não ter diferença, eu também fiz essas amostras aqui. E já de cara eu percebi algumas coisas aqui interessantes que vale a pena dizer, né? O primeiro deles é em relação à cor mesmo do pigmento. O PY43 eu esperaria algo mais ou menos perto disso aqui, né? Você vê que eu tenho aqui vários PY43 e eles são bem diferentes, né, do PY43 da Jowls. A transparência, né, por exemplo, da Corfix, né, o PY42 deles, é bem mais transparente e mais amarelado, né? Você pode reparar que ele é um pouco mais avermelhado, né? Um pouco menos transparente. Então eu diria que o PY43, aqui, esse amarelo ocre, ele é um pouco mais opaco, mais neutralizado e mais avermelhado do que os amarelo ocre que eu estou acostumado, né? Mas não é um defeito do pigmento, é uma característica desse tipo de pigmento. E você vê que conforme vai indo, aqui, né, ele vai sendo misturado com o branco, ele vai produzindo uns tons bem interessantes aqui para trabalhar tons terras dentro do realismo. Esse pigmento aqui, o PR102, eu achei interessante porque normalmente o PR102, né, um óxido de ferro transparente, normalmente ele é bem mais avermelhado. Eu tenho aqui algumas amostras. Esse aqui, por exemplo, é o da Winton, né, da Winsor Newton, a linha estudante da Winsor Newton. E repara como que ele é bem mais avermelhado. E conforme você vai misturando, ele vai indo em direção ao rosa, né? E esse aqui ele se mantém mais ou menos aí dentro dessa faixa de marrom, né? Bem neutralizado, sem empurrar muito para o vermelho nem muito para o amarelo. Aqui a gente tem o da Georgian Oil, que também é o PR101, e repara como ele é bem mais transparente e avermelhado, né, no estado natural. Esses que são duas versões diluídas, veja como ele já vai em direção ao amarelo já aqui, né, conforme vai misturando o branco ele já vai indo em direção ao amarelo, né. E esse aqui é o da Old Holland também, ele vai mais ou menos na direção do Winton, né. Então você vê que o PR101 ele é um pigmento que ele tem bastante variação de cores dentro desse mesmo código de pigmento. E eu achei interessante que esse aqui, no caso, ele pode servir como um sombra queimada, vamos dizer assim, né? Ele já está mais ou menos nessa faixa, só que sem muita transparência, né? Ele não tem muita transparência aqui na amostra. Depois a gente tem aqui o PR176, que é o alizarim permanente da Jowls, e normalmente o alizarim ele tem o código PR177, então eu não sei se é vizinho, não sei se seria justo comparar esse alizarim aqui com o da Winsor Newton, por exemplo, mas eu reparei que ele tem uma pigmentação bem forte, né? Você vê que aqui ele já vem poder de tingimento, ele quase não tem transparência aqui, pelo menos
nesse teste que eu fiz aqui com uma folha branca, né, passando aqui com uma espátula. E aí a transparência, esse pigmento aqui, ele tem um poder de tingimento muito forte em relação ao branco. Você vê que aqui eu praticamente não consegui passar de uma amostra para outra, né? Ficou bem suave. Eu teria que pegar praticamente um branco e uma amostra dessa aqui, bem mais fraquinha para conseguir fazer. É até um pouco difícil de trabalhar assim, se você trabalha com pigmento com uma pigmentação muito forte. Ele acaba rendendo mais também, né, no final do processo, porque você usa menos pigmento para colocar nas misturas. Esse aqui então é o azul ftalo, ele já é um pouco mais transparente que as outras, como a gente pode ver aqui. Poder de pigmentação muito, muito alto também. Ele parece até que tem anilina no tubo, né, de tão... Ele chega a manchar a paleta quando a gente vai limpando aqui. E aqui o PY35, que eu gostei bastante, acho que foi um dos que eu mais gostei aqui, bastante pigmentado. Ele não é transparente. Acho que o último tubo de amarelo limão que eu tinha aqui era um da Acrylex, que é bem mais transparente em relação a esse aqui. Você vê que ele tem um poder de pigmentação bem alto. Aliás, inclusive o da Acrylex, acho que é o PY3, é o amarelo Hansa. Não dá nem para comparar, né, com o Cadmium, mas é mais transparente. Aqui você vê que também a amostragem aqui em direção ao branco também é até difícil pelo tanto de pigmentação que tem aqui no pigmento. Aqui eu fiz alguns outros testes, né, esse aqui é o amarelo limão. Todos esses aqui são amarelo limão da Jawless. Aqui indo em direção ao alizarin da Jawless e aqui indo em direção ao alizarin da Winsor Newton, né? Você repara que o Winsor Newton ele é mais transparente, né? E ele entrega uma graduação também um pouco diferente. Aqui o amarelo limão da Jawless com o PB29, né? O azul ultramar da Corfix, e aqui com o azul ftalo da Jawless, né? É interessante como que o pigmento ele vai... O azul ftalo ele é tão mais potente, né? Que você vê como as cores ficam mais vivas aqui, né? Novamente, não quer dizer que necessariamente uma é melhor que o outro. Às vezes você precisa de um verde um pouco mais apagadinho e você consegue com o azul ultramar, né? Não com o azul ftalo. E aqui com o azul cerúleo da Old Holland também, você vê que é mais apagadinho aqui. E a Old Holland, né, ela é uma tinta premium, né? Uma tinta também super pigmentada, mas a característica do pigmento do azul cerúleo é esse aqui, né? É um azul mais assim, mais apagadinho, né? Mais neutralizado. E aqui ele é também o amarelo limão da Jawless com o PG50 da Mussine, né, que seria o equivalente ao azul teal, né, da Jawless, que é um azul turquesa cobalto. Bom, uma última consideração aqui em relação à moagem do pigmento, que eu achei uma moagem um pouco mais grossa do que eu estou acostumado, mas isso não necessariamente é um problema, né? Talvez seja um problema para algumas pessoas que vão passar com a espátula e vão sentir os grãos do pigmento, né? Mas para efeito de comparação, que a gente tem à direita a tinta da Old Holland, que tem uma moagem muito mais fina, que você praticamente não vê aqui, né, os grãos nenhum, né? Você vê só as marcas da espátula aqui passando, né? Enquanto que aqui você consegue ver, né, os grãos do pigmento, né? Vou até aproximar aqui, mas também considerando que a tinta da Old Holland ela custa, se for comprar lá, né, o dobro do preço da tinta da Jawless, né? Então aqui você paga mais caro pela moagem a mais, né, que você tem aqui no pigmento, enfim. Então são só essas considerações aí em relação à moagem. Eu não me importo muito com a moagem um pouco mais grossa, né? Na prática da pintura você não percebe muito, né, quando a pintura está pronta, né? Isso aqui não fica aparente como textura. E agora a seguir eu vou mostrar uma pintura que eu fiz, né? Vou colocar aqui uma velocidade acelerada, usando somente os 5 pigmentos que a Jawless mandou. Então, novamente agradecendo a Jawless por ter mandado essa tinta para avaliação, né? Eles não exigiram que eu fizesse um review favorável aqui, mas no final eu posso dizer que é uma tinta bastante interessante pela faixa de preço das tintas que a gente tem disponível aqui no Brasil. Desejo boa sorte para a Jawless nessa empreitada de fornecer materiais para nós artistas a um preço acessível, né? Uma qualidade boa, uma boa pigmentação. E agora vamos à demonstração.